Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos a um texto bíblico, vamos a um pensar, e como sempre, nossa finalidade aqui é tentar ser o máximo pertinente possível, a fim de que a gente alcance o objetivo. Nós não somos aqui mendigos de like, não somos mendigos virtuais, mas toda vez que você sentir de assim fazê-lo, porque esse é o propósito, alcançarmos alguém. Então, quanto mais like aí, quanto mais joinha você der no vídeo, mais o YouTube entende a importância, a relevância do conteúdo e distribui, indica para mais pessoas. E esse é o propósito, a expansão do Evangelho. Nós estamos aqui com esse propósito. Carta aos Efésios, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 20, eu quero valer-me desse texto para falar-lhe sobre uma temática que eu julgo de suma importância, um assunto que trabalha-se já há muito tempo, sobretudo contrariando os levantes de nosso arquirrival. Então, se você quiser medir, mensurar, a importância de algo no reino de Deus, perceba duas coisas pelo menos. Primeiro, o quanto Deus investe nesta, e segundo, o quanto o arquirrival se opõe à mesma. Então eu tenho um pensar que tudo que é amado de Deus é detestado pelo diabo. Quanto mais Deus investe neste, Satanás também o faz. Então, dentre muitas outras artimanhas, daí eu vou tocar num assunto que parece que já está manjado, vou tocar num assunto que para muitos parece que já é obsoleto, mas infelizmente, é aquele testemunho do pastor que só pregava Zaqueu. Até que um dia alguém perguntou a ele: pastor, você não sabe pregar outra mensagem não? E ele disse: não, eu vou continuar pregando Zaqueu até que você desça da árvore do seu orgulho e até que você permita que Jesus entre na sua casa e você se disponha a pagar aqueles que você deve. Então eu sei que é difícil ouvir algumas coisas como essa, mas é bem verdade. Então vamos lá. Qual é a temática? Qual é o assunto? A unidade, a irmandade. O mundo virtual, e eu não sou avesso a isso, eu entendo a importância, eu digo sempre que nós devemos e somos modernos. Eu não quero voltar à datilografia, falei isso esse fim de semana ainda, pregando para jovens lá em Sapiranga. Eu não quero voltar à datilografia. Eu sou moderno, precisamos ser moderno. Estamos aqui valendo-se de algo que parece muito antigo, mas é novo, que é o YouTube. YouTube, sei lá, deve ter uns 15 anos. É a ideia de gente jovial. Mas isso é uma outra história. Então nós somos modernos. Nós não podemos ser pós-modernos, porque a marca da pós-modernidade é a relativização. É tudo uma questão de semântica. Cada um subentende-se e pratica-se do modo que bem entender. Então, esse não é o propósito de Deus, essa não é a insígnia divina. Deus, o Senhor, não criou-nos com esse propósito. Existe um parâmetro, existe uma verdade absoluta, existe um Deus que reina soberanamente, tem sim seus ditatames, tem sim seus parâmetros, e a gente precisa observá-los, a fim de que possamos agradar a Deus, servir aos homens e, acredite, viver melhor. Então, servir e honrar a Deus, obedecer a Deus, não é um fardo, na verdade, é um alívio, é uma benesse que Deus concede-nos. Todas as suas diretrizes têm propositadamente propósito último e final de abençoar-nos e de nos fazer melhor. Então, falando sobre a unidade, batendo, mais uma vez na tecla dos desigrejados, a gente vai valer-se de um texto que talvez a gente não tenha valido-se tanto deste. A carta aos Efésios, alguém diz que ela é o Josué, olha que interessante, o Josué do Novo Testamento, porque é uma carta da batalha, sobretudo por causa de Efésios capítulo 6. Porém, teologicamente falando, essa carta, ela é irmã gêmea, ela coaduna com a carta que Paulo escreve aos Colossos. Enquanto aos Colossos, Paulo fala do cabeça, que é Cristo, que precisará necessariamente de um corpo, que é a igreja,
Aqui Paulo fala do corpo, que é a igreja, que só será um corpo vívido, só será um corpo abundante, só será um corpo produtivo, conjuntamente unido, como diz o texto, quando está ligado a Cristo. Por que eu vou opor-me? Por que a minha mão direita vai se opor à esquerda, se a minha mão direita e a minha mão esquerda estão ligados a um corpo que está conectado sob comando da cabeça? Então a minha mão direita não pode opor-se à minha esquerda, porque ambas trabalham num só corpo, com o mesmo propósito, tendo o mesmo comandante, a saber, o Senhor Jesus. É tão fácil de entender isso. Então por que se opor? Você já viu que, infelizmente, para nossa tristeza, parece que quem mais fala dos pregadores são os próprios? Quem mais fala dos cantores são os próprios, que deveriam mais se identificar com esses. Quem mais fala dos pastores parece que são os próprios, e são aqueles que mais deveriam identificar-se com isso, lideranças e coisas do tipo. Então que Deus nos ajude em Cristo Jesus a nós trabalharmos em um propósito, dado-nos o ministério da reconciliação, segundo Coríntios 5,19. Nós estamos aqui com um propósito, e esse propósito é serviçal. Então quem desune, quem trabalha para a desunidade, está prestando um desserviço para Deus. Como consequência, está prestando um serviço para o inimigo de Deus. E daí você sabe a quem eu estou referindo. Então a carta aos Efésios é a carta do corpo. A carta aos Efésios é um tratado à igreja. Paulo trata de coisas extremamente espirituais nos 3 primeiros capítulos. Nos últimos 3 capítulos, Paulo trata da prática. Então a teoria precisa-se necessariamente desenvolver na prática. Por isso que a gente insistentemente lembra que a teologia é a mãe da ética. Então pregar aos ouvidos é os 3 primeiros capítulos. Pregar aos olhos é os 3 últimos capítulos. Nos 3 primeiros eu teoricamente monto a baliza. Nos 3 últimos eu praticamente pratico. Ando dentro das balizas que eu mesmo as prediquei. Esse é o propósito de Paulo. Então vamos lá, aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 20. Paulo está ainda na teoria, que vai desembocar futuramente na prática. E na teoria, no ensino, ortodoxia. Ortopraxia, o que pratico. Ortodoxia, o que predico. Isso é, o que prego. Ortodoxia fala aos ouvidos. Ortopraxia fala aos olhos. Que os olhos das pessoas não vejam em mim uma desmensagem, uma anti-mensagem, um contrariar daquilo que os seus ouvidos ouvem sair de meus lábios. Então que a minha mensagem pregada aos olhos testifique, que as minhas obras confirmem a minha mensagem pregada aos ouvidos. Eu não posso divorciar prédica de prática, pregação de prática da pregação que se pregou. Ok? Capítulo 1, versículo de número 20. O qual exerceu ele, falando de Deus, o Pai, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Olha quantas doutrinas elementares nós temos aqui. E fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então lembra, Paulo está aqui falando de coisas eternas, abrindo as cortinas da eternidade, falando no capítulo 1, versículo 3, do beneplácito de sua vontade, falando que ele, o Pai, nos elegeu, falando que ele, o Deus Filho, ele nos redimiu, e que o Deus e o Espírito Santo não são 3 deuses, você sabe disso, né? São 3 pessoas em uma única só divindade, isso é uma outra história. Falando que o Deus Trino Uno trabalha conjuntamente, com um propósito pré-estabelecido, cada qual na sua funcionalidade, com um propósito bem estabelecido, bem firmado. Então, se Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, o Deus Trino Uno, trabalha com um propósito, em toda a sua divindade, em todo o seu saber, em toda a sua sapiência, nós que somos feitura, sua imagem e semelhança, não podemos trabalhar diferente disso. Você imagina como Deus Trino Uno poderiam trabalhar para um lado e outro para o outro?
Então eles trabalham de forma distintas, porque são três pessoas distintas, mas com um único propósito. E qual é o propósito? O texto vai dizer-nos. Primeiro, Deus Pai, Ele, o Senhor, nos elegeu nele mesmo. Efésios 1:4. Deus Filho redimiu-nos por si mesmo e em si mesmo, em sua própria carne. Fez-nos ambos povos um. Efésios 2:14. E terceiro, seu bendito e santo Espírito, que vem como selo e penhor, que vem testificar, vem dar o selo, comprovação, confirmadamente, a obra já bem pré-estabelecida e mais do que estabelecida, executada com exatidão, com perfeição e para a nossa alegria e para a glória do Eterno, com confirmação e manutenção. Não apenas fez-nos e deixou-nos ao léu, para que a gente bem nos inventássemos, para que a gente, de acordo com o nosso bel prazer, inventasse os métodos pelos quais. Não. A Bíblia, a palavra de Deus, rege-nos do início, meio e até o fim. Agora vamos ao propósito final da minha fala. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar-se à sua direita. Verso 20. 21. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Isso aqui é maravilhoso. Nós temos assunto aqui para um seminário. Nós temos assunto aqui para a gente conferência, né? Para conferir. Nós temos assunto aqui para a gente se estender. Como eu não quero, eu quero apenas valer-me desse texto para pontuar uma verdade. Qual é ela? Paulo está falando aqui de três mistérios. Três mistérios. Quais são eles? O mistério de Deus Pai, o mistério de Deus Filho e o mistério da igreja. Vamos lá. Três mistérios que você pode dizer que são ministérios. Mistério do Deus Pai. Qual é o mistério de Deus Pai revelado a nós outros? Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor. Qual o ministério de Deus Pai? Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor. Qual o mistério de Jesus? Ora, ele é o noivo da noiva. Qual é o mistério e ministério pelo qual Jesus aplicou-se, tanto aqui na terra como nos céus? Enquanto o Evangelho registra o que Jesus fez aqui, a carta aos Hebreus, por exemplo, registra o que ele continua fazendo ali. O texto diz, à destra de Deus Pai. Hebreus 7:25 diz que ele está lá a fim de interceder por nós. Enviou-nos seu bendito Espírito. Esse é o ministério. Esse é o mistério. O Pai aponta para o Filho aponta para o Espírito Santo, que executa a sua obra na igreja. E qual é a conclusiva desta obra? Vamos lá. O Pai tem um mistério, o Pai tem um ministério, e esse ministério é Cristo. Cristo tem um mistério, Cristo tem um ministério, e esse mistério é revelado ao mundo através da igreja. O mundo conhecerá o Filho revelará o Pai. Então o mundo conhecerá o Filho e o Pai, o Deus Trino Uno, através da igreja. Você não sente-se honrado por isso? Que Deus fez em nós, para nós, por nós e apesar e através de nós. Isso é uma honra imensa. Vou repetir. Mistério e ministério do Pai, apontar para o Filho. Mistério e ministério do Filho, apontar para o Espírito Santo, que vai trabalhar por intermédio da igreja. E na igreja, ataviando-a, preparando-a para que a noiva possa unir-se ao noivo. Você entende que isso é ministério de unidade, de completitude? E agora a finalidade última do nosso vídeo é essa. Mistério e ministério do Pai é o Filho. Mistério e ministério do Filho é a igreja. E qual é o ministério da igreja? Qual é o mistério da igreja que deve ser revelado ao mundo? O que nos faz ser fortes? O que nos traz tanto êxito, apesar da nossa fraqueza?
O que nos faz ser tão grandes, apesar de sermos tão pequenos? O que nos faz ser tão conjuntos, apesar de sermos tão distintos? Sabe o que é isso? Unidade. Então, o Pai trabalhou para que o Filho fosse revelado. O Filho trabalhou para que a igreja fosse revelada. E a igreja trabalha para que a unidade seja revelada, mediante o Espírito do Senhor, que torna-nos um, a fim de que, como diz João 17:21, sejam um como eu e o Pai, disse Jesus, somos um. Sabe qual é o fim último? Unidade. Sabe qual é o propósito? Unidade. Aí vai chegar no capítulo 3, vai falar de oração. Vai chegar no capítulo 4, vai falar dos ministérios. Tudo unidade. Vai chegar no capítulo de número 5, vai falar do mistério entre Cristo e a igreja, versículo 32, a fim de que haja uma completitude sobre ela e que o ministério e mistério agora revelado alcance o objetivo da mesma, que seja o quê? Unidade. Então, se nós falharmos no sentido de unidade, nós estamos falhando no nosso ministério. E mais, agora é terrível, nós estamos invalidando, nós estamos colocando na lata de lixo todo o esforço, todo o preparo, todo o projeto. Agora saiba, Deus o Senhor não é refém de nós outros. Deus o Senhor não é refém de nós outros. Se nós não vivermos nessa plenitude, além de perdermos muito aqui, que Deus nos livre de perdermos no porvir. Deus o Senhor tem seus métodos e seus mecanismos. Não vai negociar valores. E Ele não é refém de nós outros. Então, em Cristo Jesus, assim como Jesus trabalhou para glorificar o Pai, assim como o Pai no Antigo Testamento veio apontando para o Filho, e ambos coadunam, trabalham em unidade, assim como o Santo e Bendito Espírito não vem fazer outra coisa, senão testificar de quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Que deu testemunho de quem? Deus Pai, nosso Senhor. Nosso Criador. Você está entendendo? É tudo unidade. Então nós chegamos até aqui e vamos no porvir com um propósito, unidade. Esse é o mistério e ministério da igreja. Não falhamos no nosso projeto. Não falhamos no nosso propósito. Não falhamos no nosso destino. Unidade. Quando você e eu, nós, erramos nesse sentido, ao invés de nos unirmos, trabalharmos contrário a isso, que Deus o Senhor nos livre, estamos momentaneamente trabalhando para o nosso arquirrival. Estamos desarticulando e em vida e obras estamos desmentindo. Estamos dizendo a Deus Pai nosso Senhor que Ele equivocou-se na escolha e no método. Isso é loucura. Então que Deus nos ajude em Cristo Jesus, que vivamos em unidade. Aquilo que o nosso irmão errar e é passivo de erro, assim como eu sou, que unamos-nos uns aos outros, trabalhamos-nos com um só propósito, que ajudamos-nos de algum modo. Sinceramente, a minha palavra, o meu comentário vai ajudar, então devo fazê-lo. Não vai ajudar, não devo fazê-lo. Lembra da história dos 3 filtros? É mais ou menos por aí. Você sabe que é verdade? Sei. Você tem certeza que é verdade? Tenho. Ok, vai contribuir no quê? Vai contribuir no quê? Esse é o segundo filtro. Segundo, além de contribuir no quê? Terceiro e último. Se fosse você, no lado ao contrário, no lado oposto, Mateus 7,12, tudo aquilo que vós quereis que os homens os façam, fazeis vós também. Se fosse você, como queria que este alguém trabalhasse com esse fato, com essa notícia? Enfim, como que você desejaria? Faça do mesmo modo, tá bom? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Desculpa a extensão, mas esse é o propósito da mesma. Apresentar a palavra de Deus, trazendo aquilo que você já sabe. Talvez num outro texto, num outro prisma, mas sempre com o mesmo propósito. Eu sei que você, querido obreiro, querido irmão, querido pastor, querido pregador, querido líder, você tem tantos outros textos que você pode valer-se nos mesmos para falar a mesma verdade. Faça isso. Eu valime de um texto, mas a Bíblia Sagrada coaduna-se entre si, trabalhando com o mesmo propósito. Unidade daqueles que são de Deus, para a honra, para a glória, para o louvor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a nossa unidade glorifique a Deus. Sabes por quê? Porque a falta dela não ajuda em nada. Se você não puder ajudar em muito, unindo-se em oração, meu irmão, não está certo.
Meu irmão, de sua palavra atravessada, está tomando uma decisão que esse não é o melhor caminho. Inicialmente eu vou ajudá-lo através da minha oração. Posteriormente, Deus abrirá um tempo de qualidade para que eu possa dizer a ele, não falar sobre, mas para ele. E depois de falar a ele, eu vou estar junto a ele, ladeado a ele. Eu não vou estar divertindo de um equívoco e torcendo para que ele se quebre mesmo, para que no fim da história eu possa dizer, eu avisei. Que Deus me livre, gente. Isso é um sentimento diabólico. Que Deus nos livre de tal coisa. Que sejamos como Jeremias. Ele pregou uma mensagem a Jerusalém e depois ele estava dizendo isso em oração. Eu sei que vai se cumprir porque Deus é verdadeiro. Eu sei que não tem outro caminho. Mas Deus, que passe eu por mentiroso, mas que não se cumpra neles essa palavra, porque eu sei o quanto será dolorido. Já pensou, Moisés? Risca-me o meu nome do teu livro, se o Senhor não salvar esse povo. Já pensou? Esse é o propósito, unidade, esse é o propósito. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Deus te abençoe para a glória de Deus. Mais do que Enoque subir sozinho, Noé, preparar um lugar para que eu e minha casa sejamos salvos em Cristo Jesus. Unidade.